A paz do Senhor, amados e amadas. Hoje Deus me deu me mandou uma palavra através de uma serva. Vamos dividir esse bolo, que é um pedacinho? Vamos lá, Isaías 45. Vamos ler? É grande, mas tempo é o que não falta. Vamos lá? Isaías 45. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o seu ungido, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para bater as nações diante da sua face, e dei cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E a mulher: que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos, estenderam os céus. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito é o comércio dos etíopes e dos sabeus. Homens de alta estatura passarão por ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão com grilhões e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e não há outro Deus. Verdadeiramente és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão também, se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, como com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e faz ele, e ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escaparam das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não
não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, que não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que dirá que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Louvado seja Deus. Irmãos, 6 minutos, né, que a gente levou para ler isso. Eu sei muito é pouco para ler a palavra de Deus, vale a pena, né? Então, hoje Deus me dava essa palavra aqui, mandou uma serva me enviar essa palavra. E é uma palavra bastante conhecida, né? Mas a palavra de Deus sempre se renova. E ela sempre irá falar aquilo que lhe apraz. É interessante que essa palavra aqui, dita a Ciro, foi dita a Ciro, um homem que não era da descendência de Israel. E o Senhor fala para ele que, ainda que não me conhecesses, né? Ele começa dizendo que tomava Ciro pela mão direita, né? Para descingir os lombos dos reis, ou seja, para tirar a honra daqueles reis para dar a Ciro. E depois ele fala assim, dar-te-ei, diria que abriria e ia diante dele, endireitaria os caminhos tortuosos, quebraria as portas de bronze, despedaçaria os ferrolhos de ferro. E se você for prosseguindo aqui, o que eu entendo disso? Aqui Deus está dizendo a um homem que não era da descendência de Israel, mas que ao ler uma palavra, ele se identificou. Porque quando Ciro viu que estava escrito que ele seria o libertador de Israel, ele se identificou com aquela palavra. Aquela palavra tocou e ele quis cumprir aquilo. Porque ele teve prazer, tá entendendo, irmão? Quando leu aquilo, ele foi tocado por aquela palavra. E quando a gente é tocado por uma palavra, a gente se identifica com ela, se enxerga nela e quer viver ela. Foi isso que Ciro fez. Ciro foi viver uma palavra que foi dita por um Deus a quem ele não conhecia, mas que ele acreditou. Olha só. Um homem que não é da descendência se identificou com uma palavra, se enxergou naquela palavra. É isso que falta na gente às vezes. Ler a palavra, enxergar a palavra, se identificar com a palavra, ver o teu nome naquela palavra e viver aquela palavra. Então Deus disse a esse homem que começou a viver aquela palavra, que tiraria a honra dos outros reis para dar vitória para ele. Então Deus fala de quebrar ferrolhos, Deus fala de trazer homem de alta estatura. Então ele está falando aqui de liberdade, de pessoas que vinham acreditando em deuses de barro que não podem ver, não podem responder. Pessoas que não fazem procissão sem saber o que estão fazendo. Mas essas pessoas iam se juntar a ele, ia fazer parte com o exército dele. Está entendendo? E Deus falava o quê? Que ia dar para ele, no tempo certo, né? Que Deus ia fazer o quê? Ia dar os tesouros escondidos. Então, irmão, primeiro você ouve a palavra, você se identifica com a palavra, depois de ler a palavra, se identificar com ela, se enxergar nela, começar a viver nela, conforme você vai caminhando e fazendo aquilo que Deus está mandando. Aleluia. Estes tesouros vão sendo revelados a você. Mas quando fala em tesouro, a gente só pensa em dinheiro, né? Mas fazendo aqui, trazendo para nossa essa metáfora, né? Essa coisa, essa figura de linguagem que está sendo usada, embora significou na época literalmente, mas aqui trazendo para a gente o que é importante. O que é importante?
O importante é as coisas que não podem acabar. O importante são as coisas que não podem ser compradas. São dessas coisas que eu estou falando. Porque o dinheiro acaba, o tesouro perece, tudo perece. A única coisa que fica é a palavra de Deus. E é disso que eu estou falando. Conforme você vai buscando, conforme você se identifica com ela, a palavra vai se revelando a você. Mas você tem que estar onde Deus quer. Conforme você caminha, a Bíblia diz assim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Conforme você dá um passo nessa direção, conforme você caminha, aleluia, os tesouros da palavra de Deus vão sendo revelados a você. Mas só vai ser revelado quando você estiver no lugar certo. Cada mistério vai ser revelado no momento certo, conforme você vai prosseguindo nessa luta. Conforme você vai vencendo os reis que se levantam, conforme Deus vai te honrando, conforme você vai caminhando, conforme você vai derrotando os gigantes, conforme as coisas vão acontecendo, Deus vai te dando. A cada rei morto, aleluia, a cada rei vencido, porque os reis da terra se levantam, mas Deus te dará vitória. Deus vai descingir eles para cingir você, ou seja, vai deixar de honrar eles para honrar você. Conforme você vai caminhando e recebendo essa honra, louvado seja Deus, conforme você vai se identificando com essa palavra, vivendo essa palavra, aleluia, os mistérios vão sendo revelados, mas só vai ser revelado no momento certo. Aquilo que está lá na frente só vai ser revelado quando o seu passo for adiante. Você precisa sair da onde você está, vencer os obstáculos e os reis que se levantaram nesse momento. Aleluia. Muitas das vezes você está vencendo o primeiro rei ainda e já está pensando no terceiro. Então, querido, tudo é seu tempo. Vença primeiro o rei que se levantou, para depois de ter derrotado esse que está na sua frente agora. Aí então você vai se ver adiante de outros mistérios. E Deus vai revelando. E Deus vai revelando. E você vai se aprofundando. E você vai se aprofundando. E de vitória em vitória você vai crescendo. Amém? De vitória em vitória você vai acumulando os tesouros. De vitória em vitória você vai acumulando os tesouros. Foi essa a palavra que eu recebi. E foi assim que Deus palestrou comigo. Deus, o tempo todo ele falava, fora de mim, não há outro. Porque Deus estava falando a um homem que veio de um povo com outros costumes. Então, Deus estava falando a um homem que tinha outros costumes. Então ele repetia várias vezes, fora de mim, não há Deus. Fora de mim, não há Deus. Porque fora de mim, não há Deus. Não há outro. Do nascente ao poente, não há outro. Não adianta procurar. Não adianta passar o dia inteiro. Do nascente a poente significa o dia inteiro. Não adianta. Não adianta que fora de mim não há outro. Pode procurar o dia inteiro. Não adianta. Passar o dia inteiro preocupado, buscando solução. Porque fora de Deus não há solução. Do nascente a poente não haverá solução. Porque a nossa solução, a nossa vitória não vem das nossas armas, a nossa vitória está em Deus. Ciro venceu porque Deus o capacitou. E Deus o capacitou por quê? Porque ele se identificou com aquela palavra. Porque ele se identificou com aquela palavra. Quando você se identificar com essa palavra, você não vai precisar ficar do dia quando o sol nasce até o sol se pôr e até na vossa cama preocupado com os reis que se levantam na vossa vida. Então, assume essa palavra, se enxerga nessa palavra, se identifica com ela, porque só quando você se identifica, só quando você enxerga o teu nome, e Deus falava, eu te darei um sobrenome. Sabe por quê, irmão? Porque Deus trata ele como uma pessoa da família, e é assim que Deus quer tratar você, como uma pessoa da família. Se identifica com essa palavra. Peço que me perdoem, irmãos, mas a alergia hoje me atacou. Louvado seja Deus.
Se identifica com essa palavra, que é isso. E a justiça, ela vai te encontrar. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça na sua vida. É isso. É isso que eu tenho para te dizer. A palavra de Deus diz assim, no versículo 22 de Isaías 45. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Deus e não há outro. Não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Então, queridos, no Senhor há força. Toda força está no Senhor. Não importa quantos reis se levantem contra você. Não importa quantos homens, quantos reis você ainda vai ter que enfrentar. Mas a palavra de Deus diz, e eu acho muito tremendo isso aqui, de mim se dirá, deveras no Senhor há justiça e força. Então, quer justiça? Busca no Senhor. Quer força? Está se sentindo fraco? Não se sente em condições de enfrentar esses reis que se levantam na tua vida? Busca no Senhor. Porque a justiça está no Senhor. A justiça, quem te fará justiça é o Senhor. A justiça está com Ele. E a força também não é sua. A força também está no Senhor. Então você precisa de justiça e precisa de força. Essas duas coisas estão com o Senhor. Você só precisa acreditar e fazer a sua parte. Então você vai sendo corajoso, buscando uma coragem que você muitas das vezes não tem. Mas Deus vai te dar, porque a força está no Senhor. Busca nele e você vai derrotar rei por rei, gigante por gigante. E Deus vai te dar a vitória. Para de enxergar a solução nas suas armas. É isso que Deus tem falado. Foi dessa forma que eu recebi essa palavra. Que a minha justiça é como trapo de imundícia, irmão. Eu tenho que buscar justiça no Senhor. E se eu preciso de força, é nele que eu vou confiar também. Porque hoje eu acordei e vi o sol nascer. Mas eu não sei. Eu só sei que vou ver o sol se pôr se ele me garantir isso. Eu sei que só verei o sol se pôr hoje, com tudo que está acontecendo, Covid, com todas as coisas. Eu sei que se o Senhor garantir a minha vida, eu verei o sol poente, aleluia. E amanhã eu verei o sol nascer novamente. Ainda que a minha luta seja grande, ainda que esteja passando por muitas coisas, eu sei que meu choro durará uma noite, eu vou ter que enfrentar vários reis, vários gigantes, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia! Essa é a palavra que eu tenho para dizer para você. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Gostou? É um pedacinho da palavra para a gente dividir junto. Eu recebi, então, da forma que recebi, também estou dando para vocês. Amém? Dividindo esse pedaço dessa coisa deliciosa que é a palavra de Deus. Um beijo no coração e a paz do Senhor.